Bom dia, bem-vindos de volta ao meu canal. Gratidão por me seguirem aqui. Hoje eu vou falar sobre essa polêmica toda, né? Sobre o bebê reborn, boneca reborn. Gente, essas coisas assim em inglês eu entendo nada, né? E o povo fala tanto dessa boneca, tanto desse bebê e tal, tá tendo tantas polêmicas. Hoje eu não estou aqui para falar sobre essas polêmicas, sobre a vontade que cada um tem de ter esse bebê, né, reborn, que disse que tem, eu soube esses dias, que tem até o adulto reborn. Vou procurar saber sobre isso. Aí eu estava pesquisando, eu falei, o que será que é reborn, né? Aí eu até anotei aqui. Reborn significa renascido em inglês, reflete a ideia de dar novas vidas às bonecas antigas por meio de técnicas artesanais e artísticas. São bonecas hiper realistas. Existe desde, mais ou menos, é que eu li lá, existe desde o começo dos anos 2000, para cada vez mais se parecerem com bebês reais, né? Li até que tem gente, não sei se é verdade, né? Que quer levar em consulta médica, tem gente dando mamadeira, trocando de roupa, levando para passear, e querendo usar assentos preferenciais, sei lá. Mas eu falei, quer saber, eu vou fazer um vídeo sobre os bebês reborns. Eu não tenho nenhum. Gostaria de ter. Ai, deve ser tão bonitinho, parecendo um bebezinho de verdade. Porque, gente, se vocês pensarem bem, eu acho que todo mundo já teve um bebê reborn. Reborn aqui dentro na cabeça. Porque eu lembro quando eu era pequena, quando eu era criança, eu ganhei. Eu ganhei da minha madrinha um boneco. Eu já tinha bonecas que eu ganhei dos meus pais, mas eu ganhei da minha madrinha um bonequinho. Ele não chegava a ser do tamanho de um recém-nascido. Era bem menorzinho. Mas, gente, tinha uma madeirinha, eu dava água e ele fazia xixi. Sabe? Lógico, era aquele plástico mais duro, né? Mas como eu amava meu bebezinho. Eu não sei que fim levou. Se eu soubesse que ia ser sucesso, eu teria guardado. Pensa, eu com 56 anos, com os meus bonecos e minhas bonecas aqui, infelizmente, eu não me apeguei a isso e deve ser gostoso, né? Ter guardado coisas do tempo de criança. Aí eu fiquei pensando nessa polêmica toda com o bebê reborn. Só que eu acho que, repetindo, eu acho que é tudo da mente da gente. Porque quando eu era criança, minha mãe falava assim: olha, cuida da sua bonequinha. Olha, coloca a roupinha dela, ela tá com frio. Não vai riscar a boneca, porque a maioria das crianças pega a caneta, né? E já vai riscando os bonecos, as bonecas. Olha, não risca não, que ela fica feia. Então eu cresci, né? A minha infância foi cuidando das minhas bonecas. Não riscava para não ficar feia. Eu penteava os cabelinhos. Eu dava banho. Eu dava mamadeira. Por quê? Porque no meu psicológico eu pensava que a boneca sentia quando eu batia nela. A boneca sentia quando eu estava com frio. A boneca sentia fome, aí eu dava mamadeira. Eu tive daquela boneca que dava para colocar na boquinha dela a chupeta dela e segurava, não caía. Eu cheguei até. Não, a gente era pobre, não tinha dinheiro para comprar daquelas bonecas que choravam. Aquelas bonecas que falavam algumas palavras.
né, que tinha pilha ali dentro, né, programado para quando apertava a barriguinha dela, ela falava alguma coisa. Mas eu, como criança, eu achava que a bonequinha sentia frio. Eu, quando criança, não tive, sabe aqueles carrinhos de bebê para criança? Eu não tive, mas tem, né? Se você vê hoje em dia, as crianças têm as bonecas, os bonecos, tem os carrinhos, e você vê na rua tranquilamente as criancinhas imitando os adultos e empurrando o carrinho de bebê. Agora, por que aquilo? Porque a criança já cresce imaginando que aquilo não é só um brinquedo para espairecer, para, ai, dá esse brinquedo aí para ela ficar quieta. Não. Já parece que os pais, né, os responsáveis, já coloca aquela responsabilidade na criança de cuidar daquela boneca. E eu cresci ouvindo minha mãe falando: cuida, senão a boneca vai chorar, cuida, senão ela vai sentir frio. Vamos fazer roupinha de boneca? Eu cresci desse jeito. E qual o problema? Eu fiquei pensando, mas qual que é o problema de um adulto querer ter boneca reborn? Sim, porque quando a gente antes, porque agora está tudo liberado, né? Mas antes que a gente falasse a Ave Maria, falasse que tinha uma boneca, nossa, como você é infantil. Era assim, agora não mais, né? Qual o problema da gente ter uma boneca? Qual o problema da gente, do adulto, ficar assistindo desenho? O adulto usar roupa infantil de com marcas, fotos, né, de super-heróis. Qual que é o problema? Né? Querer colocar uma tiarinha de princesa. Nossa, a Val tá ridícula. Que papel ridículo que você está fazendo usando uma tiarinha de princesa, de rainha. Só que tem gente, eu vejo por aí, não tá nem aí. Usa brinquinho de personagens infantis, roupas. Eu ainda não vi, mas imagina se essa moda pega, eu vou querer usar aquelas roupas de princesas, né, que a gente compra lá de baciada, né? Então, gente, qual que é o problema de querer ter um boneco, uma boneca reborn? Qual que é o problema de querer ter o adulto reborn? Imagina, eu fiquei pensando, eita, é que deve ser caro um negócio desse, porque senão eu compraria um adulto reborn, um boneco adulto. Deve ser tão legal. Ó, tem as vantagens. Não te enche o saco. Onde você colocar, ele fica. Nunca tá de cara feia e te faz companhia. Você tá com sono? Vamos dormir. E vamos dormir mesmo. Né? Levanta no outro dia, ó, coloca para sentar ali, fica quietinho. Vou trabalhar e já volto. Eu não vejo problema nenhum em ter um boneco reborn. Lógico, quem sou eu? Não estou aqui para questionar cada um, mas eu acho que tudo é o psicológico, né? Do mesmo jeito que já se ouviu em falar, eu cheguei a pensar anos atrás que eu estava grávida, gravidez psicológica. Eu pensei que estava e não era, sabe? Então, isso é o quê? O psicológico da pessoa. Não tem esses negócios dos cachorros, os pets. Eu sou pai e mãe de pets. Tudo bem que os pets têm vida. Sou pai e mãe de plantas. Tudo bem, porque as plantas têm vida. Mas qual que é o problema de falar que sou pai daquela boneca? Que sou
mãe daquela boneca, daquele boneco. Não tem problema nenhum, desde que eu não imponha minhas vontades, meus desejos a outras pessoas. Agora imagina eu tenho uma boneca reborn. Aí eu tô com ela no colo. Qual que é o problema de eu sair com ela no colo? O problema eu acho que vai ter quando eu falar assim, me dá o lugar, o assento público, o assento reservado para as pessoas, né? Como tem, e eu falar, eu tenho direito. Aí eu acho que eu estaria exagerando. Então, eu acho que o problema aparece quando você exige, impõe as suas vontades, os seus pensamentos a outras pessoas, em outros locais. Agora, dentro de casa, imagina se eu quiser um bebê reborn no carrinho aqui, para dormir aqui do lado da minha cama e eu tratar como se fosse meu filho e minha filha. Qual que é o problema? Né? Então tem muita gente que julga, né? Julga a atitude das pessoas. Não tem aquele negócio que o pessoal fala assim, eu prefiro ter um animalzinho de estimação do que ter filho. A gente tem que respeitar. Né? Tem gente falando, não, vem cá com a mamãe, vem cá com o papai. Quando você vai ver, é um animalzinho, é uma plantinha. Qual que é o problema? Aquela pessoa tem aquele pensamento, trata o animalzinho, a planta, como se fosse filhos, porque tem vida. Agora o bonequinho não tem vida, ainda não tem, né? Porque olha, tá tudo tão mudado, ainda não tem. Mas qual o problema de tratar um boneco como filha? Como filha ali é da pessoa. Ultrapassar os limites, exigir que outra pessoa também pense e haja como você, aí eu acho que é um problema. Exigir que a pessoa, digamos que eu estou aqui em casa, eu estou com a minha bebezinha reborn, e eu fale para as pessoas aqui de casa falar mais baixo porque a bebê está dormindo. Isso é coisa da minha mente, não é da mente da outra pessoa. Então, do mesmo jeito que eu quero que me respeitem dentro da minha casa, respeitem as minhas vontades de querer ter um bebê reborn ou um adulto reborn, eu também tenho que respeitar a forma como a outra pessoa pensa. A outra pessoa pensa que aquilo é somente um boneco. Eu acho que todo objeto, quando você gosta, tem que ser cuidado. Ah, eu gosto daquele bibelô, vou cuidar daquele bibelô, tanto é que quando você deixa cai, tem uma coisa que um objeto, né, que você gosta e cai, quebrou, você não fica sentido. Aí uma outra pessoa fala assim, nossa, mas só era um objeto. Era, mas tinha valor sentimental. Agora imagina uma boneca, o valor sentimental que não tem para a pessoa. Tantas pessoas devem ter por aí que fazem coleções de bonecas. Tem milhares de colecionadores. Tem gente que, pelo menos no meu tempo, colecionava selos de carta. Tem gente que coleciona tanta coisa. E coleciona bonecos e bonecas. Por quê? Porque gosta, o valor sentimental. Então, mesma coisa é o bebê reborn. Tem aquele valor sentimental. Qual o problema da pessoa pegar o bonequinho e ficar ali, cuidando do bonequinho como se fosse real? Porque tá quase realista, né? Vocês já viram também, eu já vi vários vídeos que em alguns asilos levam bonequinhas para as senhorinhas cuidarem.
Por que será que levam bonequinhas? Né? Porque faz parte do tratamento? Por que faz parte do tratamento? Porque aquela senhorinha, aquele senhorzinho, vai se sentir melhor, vai se sentir como se estivesse carregando uma bonequinha ali, porque para a cabeça deles é um bebezinho. E por que somente para idosos, somente para pessoas que estão com algum problema, é cognitivo que fala? Não sei. Veio agora na minha mente essa palavra. Algum problema psicológico. E por que uma pessoa que não está com problema não pode tratar uma boneca reborn como se fosse de verdade? Né? Como eu falei, você só não pode. Se eu tivesse uma boneca dessa, só não iria exigir um lugar no assento, eu só não iria furar fila, né? Porque não tinha nada a ver, mas não tem problema nenhum eu querer andar por aí com o meu bebê reborn, empurrando o carrinho na rua com o bebê reborn. Qual que é o problema? É que também tem muita coisa assim, as pessoas, sei lá, a intolerância, né, gente? A intolerância tá tão grande que a gente não pode fazer tanta coisa. E quem se atreve a fazer, cria até um escudo, né? Um escudo para que a pessoa nem olhe para ela, nem chega perto, seja nas vestimentas, nos objetos de decoração do corpo. Por quê? Porque tem a intolerância, tem, qual que é aquela palavra? Preconceito. Preconceito porque a pessoa se veste desse jeito, preconceito porque a pessoa usa aquilo. É preconceito, tá todo mundo intolerante. Lógico que eu não vou, se eu tivesse uma boneca reborn, eu não iria levar para o meu trabalho, né? Atender os clientes, segurando olha, oi, pode falar, pois não, é que eu estou aqui com a minha. Não, né? Porque eu ainda não acho certo. Mas não é porque eu não ajo certo eu agir dessa forma que eu vou criticar os outros. Cada um tem a responsabilidade de cuidar de si, cada um tem a responsabilidade de saber o que quer para si, né? Desde que você esteja com as faculdades mentais normais, né? Tá tudo bem também. Então, gente, é isso. Eu fiquei pensando, nossa, quando eu era criança, minha mãe falava: cuide dela, porque senão ela vai passar frio. Cuide dela, senão ela vai chorar. E a boneca lá, de plástico. Se fosse aquelas mais atuais, era aquele plástico mais duro, mas eu cuidava como se tivesse uma vida ali. Então, pode ser que os adultos em questão, que gostam de bonecas reborn, pense também dessa forma. Não é não? E você? Já tem um bebê reborn? Tem vontade de ter? Porque são tão lindos, né? Parece de verdade. Ai, gente, fica aqui esse meu relato sobre os bebês reborn e até o próximo vídeo. Gratidão!